Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade. Contêm energia, carga elétrica e magnética. Podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo homem. Possuem energia variável desde valores pequenos até muito elevados. As radiações eletromagnéticas mais conhecidas são luz, micro-ondas, onda de rádio, radar, laser, raio-x e a radiação gama. As radiações sob a forma de partículas, com massa, carga elétrica, carga magnética mais comum, são os feixes de elétrons, os feixes de prótons, radiação beta, radiação alfa. A história da radiação teve início com as descobertas do físico alemão Wilhelm K. Röntgen, em 1895, a respeito dos raios-x. Esse efeito possibilitou que outros cientistas fizessem outras pesquisas sobre radiações, como é o caso do cientista Becquerel, que estudou as características de substâncias fosforescentes e fluorescentes, além também das propriedades de sais de urânio que o levaram à descoberta da radioatividade. Mais tarde, o casal formado por Marie Curie e Pierre Curie, aprofundando os trabalhos iniciados por Becquerel, descobriu outros dois elementos químicos que também eram capazes de emitir radiação. A esses elementos foram dados os nomes de rádio, sigla Ra, e polônio, sigla Po, em homenagem à Polônia, país de origem de Marie Curie. Tais descobertas renderam aos três o Prêmio Nobel de Física em 1903. O físico Ernest Rutherford também teve sua contribuição para o estudo das radiações. Foi a partir de suas pesquisas que foi possível descobrir a natureza das emissões radioativas e os tipos de radiações emitidas, raios alfa, raios beta e partículas gama. Em 1908, Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química por suas descobertas a respeito da desintegração dos elementos e a química dos compostos radioativos. Atualmente são diversas as aplicações da radiação, mas uma das principais está na área da saúde, como nos tratamentos radioterápicos para o combate e cura do câncer. A radiação também é utilizada por meio de comunicação, como nos rádios ou nos celulares. Na arqueologia, a radiação é utilizada para fazer a datação de artefatos antigos e fósseis, utilizando o carbono 14. Também é utilizada em diagnósticos médicos por radiografia, mamografia e tomografia, esterilização de materiais cirúrgicos, controle de qualidade na fabricação de peças diversas na indústria, conservação de alimentos, geração de energia elétrica em usinas nucleares e utilização em centros de pesquisa e universidades para diversos estudos. Na síndrome aguda ou envenenamento radioativo, existem complicações hematopoéticas, gastrointestinais, neurovasculares ou cutâneas. Os sintomas costumam desaparecer em 24 horas. No entanto, a radiação pode prejudicar o organismo a longo prazo, favorecendo o desenvolvimento de tumores cancerígenos, doenças cardiovasculares, esterilidade, problemas fetais, entre outros. Não pode se esquecer dos riscos, principalmente na área da saúde. Em doses mais baixas de radioatividade, o ácido desoxibonucleico, DNA, da célula podem reparar o dano e sobreviver. Em doses altas, uma célula humana pode ser danificada tão severamente que morre em um curto período. A exposição a níveis moderados pode causar náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça e febre. Quanto menor a exposição, menores serão os problemas de saúde. A principal fonte de radiação é a cósmica, tendo como origem o mais profundo espaço interestelar e erupções do Sol. Portanto, a proteção contra os raios solares, mesmo com a recuperação do buraco de ozônio, é essencial para evitar os danos, principalmente à pele. Os benefícios e riscos do uso de materiais radioativos para diagnósticos ou tratamento de doenças deve ser avaliado pelo médico, caso seja necessário utilizar, o monitoramento e a aplicação de técnicas para reduzir a dose recebida são importantes. Em caso de uma emergência nuclear, como um acidente em uma usina, deve-se procurar um bunker como abrigo. Na falta deste, um prédio comum pode ser utilizado como alternativa de proteção, com janelas e portas fechadas. A fusão nuclear é um processo em que dois núcleos leves se combinam, formando um único elemento mais pesado, liberando grandes quantidades de energia. Na fissão nuclear, a energia é gerada através da divisão de um núcleo pesado e instável em dois núcleos mais leves. Uma vantagem da fusão está nos resíduos radioativos. Em ambientes controlados, ela é um processo que não produz resíduos radioativos nem elementos poluentes, como gases de efeito estufa. Por isso, em contrapartida com a fissão nuclear, que atualmente alimenta as usinas nucleares do mundo, a fusão teria um impacto ainda menor no meio ambiente se implementada em escala comercial.
Outra diferença importante é que a quantidade de energia liberada no processo da fusão é muito maior se comparada com o processo da fissão. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, foi preciso desenvolver armas mais potentes que pudessem causar maior impacto nos adversários. Com essa intenção, os norte-americanos deram início a uma corrida contra a Alemanha nazista para criar a primeira arma nuclear. A esse projeto foi dado o nome de Projeto Manhattan, que durou de 1942 até 1945, quando foi utilizado o primeiro teste de um dispositivo de fissão nuclear. A Segunda Guerra teve fim com o uso das primeiras bombas atômicas utilizadas na história da humanidade. As bombas foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Essas bombas ficaram conhecidas como Little Boy e Fat Man por causa de seu formato e da capacidade de explosão de cada uma. Embora a quantidade de armas nucleares seja enorme, o Brasil é considerado um país livre de armas de destruição em massa, que englobam as armas nucleares. Para declarar tal feito, foi assinado em 98 o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP, que tem o objetivo de evitar a criação de novas armas e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à produção delas. Sabe-se que o Brasil utiliza a tecnologia para fins pacíficos, conforme a Constituição brasileira permite, o que inclui as usinas nucleares para a produção de energia elétrica, o uso para fins médicos, na agricultura, entre outros. Todas essas ações são regulamentadas e fiscalizadas por órgãos internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, e a Agência Brasileira e Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, ABACC. Além de problemas de saúde para os seres humanos, a radioatividade causa efeito de longa duração no meio ambiente. Para se tenha uma ideia de quanto tempo pode durar a contaminação, a cidade ucraniana de Chernobyl é até hoje uma cidade fantasma, mesmo tendo passado mais de 25 anos desde o acidente nuclear, que em 1986 provocou a morte direta de 30 funcionários e contaminou toda a vida na região. Este processo de contaminação do meio ambiente acontece em cadeia. A partir do momento que o solo é contaminado, toda a vegetação que nele crescer também será contaminada. Os animais que se alimentarem dessa vegetação também sofrerão as consequências, muitas vezes desenvolvendo doenças e anomalias diversas. No Japão, um recente acidente ocorrido nas usinas de cidade de Fukushima, por causa do terremoto seguido de tsunami que atingiu a região, ainda causa indignação de ambientalistas. Até hoje são lançadas ao mar toneladas de materiais contaminados, causando um verdadeiro desastre ambiental. Pelo fato dos átomos de césio serem pesados, o ar sofre contaminações radioativas de forma intensa. Porém, as partículas de iodo, que são mais leves, podem se dissipar e permanecer na atmosfera por um longo período. O fato é que o solo, a água e o ar, além de animais e plantas, são afetados cada um de maneira distinta na grande independência que configura o meio ambiente. Cada ponto de desarmonia provoca impactos que podem se perpetuar por décadas. O maior acidente radiológico do Brasil aconteceu em 1987, na cidade de Goiânia. 2 catadores de lixo da região encontraram um aparelho de radioterapia e uma clínica abandonada. Com o intuito de vender as peças e ganhar algum dinheiro, levaram o aparelho para um ferro velho da cidade. O trabalhador do local desmontou o aparelho e dentro dele havia uma cápsula com o elemento radioativo do césio. As consequências vieram um pouco depois, quando as pessoas que tiveram contato com o elemento começaram a ter tonturas e vômitos. Somente dias depois do primeiro contato, em 29 de setembro, que foi o caso confirmado, e acionado um plano de emergência. Apesar de ter somente 4 vítimas fatais, muitas pessoas foram contaminadas e sofreram com os níveis de radiação. Radiation, cool. My brother told me that if your hand aren't is long enough, you'll turn into a fake mutant with chest, legs, and a ball and stuff. I'm gonna do it. What? It was my idea. I get to do it first. I've been in way better at turning into a mutant than you anyway. Whatever. Let's see who can sprout a new limb first. Loser has to do the winners. Chores for a week. What time, Lamb? Did we really get to simultaneously? This competition was a waste of time. Why don't new generation never learn from the mistake of the past? There are never any winners in a nuclear arm race. O estudo da radiação é tão extenso que pode ser correlacionado também com as leis de Newton. A primeira lei de Newton, para relembrar, fala que todo o corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Já a segunda lei
ou o princípio fundamental da dinâmica, fala que a força resultante é igual à massa vezes a sua aceleração. Já a terceira, também conhecida como lei da ação e reação, diz que para toda ação há sempre uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. E podemos perceber isso estudando radiologia, principalmente nas partes sobre radiografia e tratamentos radiológicos. Ao estudarmos os átomos de um radioisótopo, também podemos aprender sobre vida média e meia-vida. Define-se como vida média de um radioisótopo a média aritmética do tempo de vida de todos os átomos de uma determinada massa deste isótopo. Como consequência, a vida média é o tempo médio que um isótopo instável leva para decair ou desintegrar. Não confundir com meia-vida, que é o tempo necessário para que caia pela metade, por desintegração, uma determinada massa de um radioisótopo.